Olá, boa noite a todos que estiveram envolvidos no Enem e a vocês que estão nos acompanhando. Hoje foi o segundo dia de prova e daremos continuidade ao Mesa Redonda, uma análise reflexiva sobre o Enem. Estamos aqui com a professora Mônica, o professor Davi e o professor Aldo. Boa noite, professores, é um prazer recebê-los novamente. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente nesse dia de festa, né, de conclusão dessa prova do Enem, que certamente causa um alívio a todos esses estudantes, a todas essas pessoas que trabalharam, né, em prol desse momento tão importante da educação. Nós vamos começar com um tema que, claro, trouxe bastante preocupação aí para os estudantes. A gente já teve algum retorno a respeito da questão do tema de redação. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da parte da estruturação da proposta de redação com o professor Aldo. Boa noite a todos. Realmente, a redação é uma parte dessa avaliação muito esperada por todos, professores, alunos, e remete sempre a uma boa discussão, né? Historicamente, a avaliação do Enem trouxe uma gama de discussões em sala de aula, sobretudo em questões brasileiras, questões nacionais e de muita relevância, pertinência, e provoca na formação do aluno uma série de leituras. Como no programa de ontem conversávamos sobre a competência leitora, mais uma vez, e aí talvez no momento máximo dessa prova, a redação traduza a competência leitora dos nossos alunos, né, no Brasil inteiro, sobre um tema específico. E esse ano, a proposta de redação traz, né, um tema muito interessante, que é a publicidade infantil em questão no Brasil. Nas últimas semanas, né, os professores sempre especulam temas de redação, alguns sempre levando para o lado mais político recente, né, questões ligadas nesse ano importante de Copa do Mundo, de grandes investimentos para esse evento, e eleições, cria-se uma série de expectativas no estado de São Paulo, a questão da água, em momentos pontuais, discussões muito sérias e que merecem uma abordagem mais específica. Enquanto publicidade, sendo um gênero textual, ele talvez seja o gênero que mais todas as pessoas têm acesso, né? Somos bombardeados por propagandas, anúncios, em todos os momentos, em vários veículos, quer na espera por um atendimento médico em um determinado consultório, ao abrir uma revista, está lá uma propaganda, num elevador, com aquelas telinhas, televisão, internet. Há um mundo publicitário que nos cerca e que, de certo modo, forma uma opinião, né? Uma forma de enxergar o mundo, né? Somos bombardeados por essa informação. E, pensando na questão infantil, há uma preocupação muito grande com a formação, obviamente, das crianças, e que tipo de influência essa publicidade ou a publicidade cria numa criança. Se partimos do pressuposto que ela cria uma influência na pessoa adulta, no adolescente, ela fará também causará algo na formação dessa criança. E, para isso,
a gente pode abordar um aspecto do consumo e como é trabalhado esse consumo sobre a figura da criança. A proposição da prova, né, sempre dividida com textos que preparam, né, dão um caminho para o aluno, e podemos perceber que dessa edição um caminho foi mais ou menos traçado na proposta. Né? Você pode demonstrar para a gente de que maneira, de uma certa maneira, eles limitaram um pouco esse texto, Sim. Direcionaram esse texto? Porque muitas vezes a gente percebe que, pela situação de prova, né, o aluno se perde em como utilizar esses textos que são apresentados. Né? Eu vou fazer essa explanação, mas antes é importante dizer algo sobre isso. Uhum. Os alunos vêm muito preparados a um modelo e uma expectativa de prova, de redação, sobretudo na questão da resolução de um problema. Uhum. Então, há um projeto textual, que se falou muito, né, recentemente, que o aluno tem que ter um projeto textual sobre vários temas. Isso, de fato, acontece com todos. Nós temos opiniões, formulamos algumas ideias e sustentamos, argumentamos em defesa desse ponto de vista. E o aluno que vem fazer uma redação como essa, traz, né, para o momento da redação, ele vem preparado muitos para textos, isso, né? com muitas ideias. Isso é importante, isso é muito bom. Do ponto de vista da novidade e dessa temática, da publicidade infantil do Brasil, o texto número 1, a primeira proposição, ele coloca um problema menos perceptível, né, talvez para a grande parcela da população, mas para alguns segmentos uma discussão importante. O texto número não há um título, né, na folha, na proposta, mas na referência bibliográfica encontramos uma pergunta, né, que é a seguinte: a publicidade infantil deve ser proibida? E aí o texto, dividido em 3 parágrafos, expõe uma situação recente, né, sobre um Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA, em fazer uma resolução que se proíba propagandas dirigidas ao público infantil. Né? Então, não há uma verdadeira proibição, mas que pelo menos se tem um olhar para isso. Já no segundo parágrafo há uma explicação sobre essa resolução, sobre essa ideia, né? E é importante, né? Já logo na primeira linha, há uma preocupação contra o abuso dessa propaganda, desse veículo, né? E para sua finalidade, aquilo que se espera de uma propaganda, né? Com relação a tudo aquilo que é dirigido para a criança, não é? Aqueles que o texto coloca uma opinião contrária, né, desse Conselho Nacional, e diz que já existe um conselho autorregulamentador de propagandas que tenta fazer uma espécie de... Criar alguns limites, criar alguns limites, assim. Exatamente, para se pensar quem pode, né, dizer se há um abuso ou não, que é o CONAR. E termina, né, encaminhando que precisa ser debatida essa questão e que há necessidade de um belo diálogo, deve ter algum dispositivo legal para coibir o abuso, né, ou pelo menos se entender, compreender melhor, né, como isso pode ser, o que é um abuso de fato e como isso pode ser discutido. O texto número 2 da redação já é um infográfico, né, um mapa com indicações de como é a legislação em diferentes países, né, do mundo sobre a publicidade infantil. Né? Há uma série de informações, né, muito interessantes. Por exemplo, indicar que o Brasil e os Estados Unidos são os únicos países que possuem uma legislação autorregulamentadora. Né? O que significa isso? Que não há
uma intervenção do Estado, que caracterizaria uma censura, e também que tentasse não se permitir abusos assim mais explícitos, né? Há indicações de países que personagens famosos no universo infantil sejam vinculados a alimentos, e um destaque: o único país em que há um alerta sempre para todo tipo de propaganda infantil é a França, né? E eu tenho certeza que o Davi tem uma reflexão interessante para colocar para a gente em relação a isso. E o texto 3 comprova a ideia, né, a tese, de que é um direcionamento para a resolução de um texto, desse projeto textual, dentro das 5 competências da redação, que prevê que precisa-se preparar a criança para entender os estímulos desse nosso mundo, né? Para bom entendedor, entender o universo da propaganda, da publicidade, que em algum momento, né, ao se deparar com o mundo, essa criança terá contato. E pensando nessa abordagem de se preparar uma criança, é de interesse de todo o país, de todas as escolas, é um grande direito, né, um grande dever em termos políticos, de exercício de cidadania, cuidar das crianças, né, cuidar da formação. E há um esforço tremendo no país, em vários segmentos, para que isso seja preservado, mesmo reconhecendo inúmeros casos de abusos, e que, né, merece a nossa reflexão, a nossa atenção. Muito bem, a gente tem, dentro de toda essa colocação que você fez, né, uma certa surpresa, certamente, do público que fez a prova com esse tema. Porque havia expectativas, talvez, como você muito bem colocou, de outros temas que foram mais debatidos. Entretanto, nós pudemos perceber na nossa conversa aqui que há uma pertinência de tratar desse assunto, tendo em vista que afeta toda a sociedade brasileira, e nós estamos pensando em maneiras de lidar com essa questão da mídia, né? Uma urgência se pensar como é que nós vamos lidar com essa liberdade de imprensa, de publicidade e tudo mais. Então, em relação a isso, eu vou pedir para o professor Davi fazer uma explanação, tratando um pouco dessa questão da publicidade, quais são os caminhos que a própria proposição nos traz, que poderiam ser caminhos desenvolvidos pelos alunos que fizeram a prova, né? E demonstrar, claro, numa reflexão breve, porque isso daria muito tempo de conversa, demonstrar como que essa redação poderia ter sido desenvolvida. Olha, acho o tema do Enem esse ano é essencial para discutir o sentido e a função da publicidade, não só infantil, mas da publicidade em si, né? Acho que analisando, né, em aulas de história, de sociologia, de filosofia, de português, de interpretação de texto, as propagandas historicamente, a gente pode perceber que no século XIX, por exemplo, você poderia abrir um jornal e se deparar com uma propaganda de venda de escravo, né? Isso era uma coisa normal, era uma coisa comum no século XIX. A gente passa várias propagandas do século XX que reforçam estereótipos de gênero, né? Por exemplo, propagandas evidentemente machistas. A gente também tem, na década de 70, a relação, por exemplo, do cigarro com esportes radicais. A gente tem, até atualmente, certas propagandas, né, de desodorante que pregam aí o estereótipo do homem perfeito, né? Enfim, a gente percebe em muitos casos, né, como a propaganda ela reforça determinados estereótipos ou cria certas estruturas de pensamento coletivo. E a gente percebe que elas, sim, né, mudam com o decorrer do tempo, com o passar da história, né? No caso da publicidade infantil, existe um debate muito forte se essa publicidade, né, deve ser
livre ou deve ter alguma forma de regulamentação, né? Acho que a proposta do Enem, ela faz com que o aluno reflita sobre isso, né? A gente tem, né, um fato que acontece hoje em dia no Brasil, vamos dizer, o aumento da obesidade infantil nas crianças, né? E é possível estabelecer, por exemplo, uma relação disso com propagandas que incentivam o consumo de coisas não saudáveis. Aí, ao analisar o mapa, né, que tem na prova sobre os países que regulamentam a propaganda, a gente percebe que a França é o único que tem lá uma mensagem no qual é incentivado o consumo de coisas saudáveis pelas crianças, né? No Brasil, a gente tem propagandas que foram muito criticadas, são muito criticadas, né, por diversas instituições, não só pela educação, né, mas por ONGs, por famílias, né, por outras instituições sociais, né, por exemplo, a propaganda da tesoura do Mickey, né, eu tenho, você não tem, quer dizer, é uma propaganda que induz a criança a uma certa competição por ter aquele produto ou não, né. Ela coloca a questão do consumismo da sociedade atual já para uma geração muito jovem que não possui uma ferramenta interna, né, da sua psique interna para lidar com esse consumo desenfreado. Esse apelo, na verdade, né, que a publicidade traz. É um grande apelo. Portanto, a gente percebe, Mônica, né, completando também o que o Aldo falou, que essa proposta do Enem, ela nos coloca para o aluno, para os 9 milhões de pessoas que fizeram essa prova, se deve existir um limite ético na propaganda ou não, né? E na própria ideia de geração de informação, né? Quais informações são veiculadas e que tipo de produto e como esse produto afeta diretamente a vida da criança e o convívio familiar, o convívio social, não é? E a questão da proibição, né, da propaganda para crianças, né, como a gente, né, até conversou agora há pouco, a criança ela tem a propaganda que é direcionada para ela e as outras propagandas também, né? Quer dizer, não seria isso que evitaria a criança de ter acesso a qualquer tipo de propaganda. A questão que fica, né, essencial para mim, né, é sobre os casos de abuso de publicidade, vamos dizer, os excessos, né? O que fazer? Como lidar? Como que a sociedade vai responder a isso? Como que os conselhos populares, né, por exemplo, como o Enem coloca aqui, né, do CONANDA, né, respondem a isso? Né? Quais seriam as propostas, né, para que a sociedade chegue a um consenso sobre esse tipo de atividade? Muito bom. O que a gente percebe, na verdade, com essa proposta do Enem, é que ela também buscou sair daqueles temas que eram mais esperados, mas não por isso deixou de ser uma proposição que conduza o aluno a uma reflexão profunda sobre aspectos fundamentais da nossa sociedade. E completando o que você falou, a prova de ontem caiu questões sobre formação de identidade, sobre questões sobre multiculturalismo, questões sobre a formação colonial do povo brasileiro, quer dizer, o bem comum. A busca do bem comum, como você, né, como a questão do Aristóteles, né, quer dizer, a busca do bem comum também envolve que a sociedade olhe para a publicidade e pergunte, será que a publicidade pode também servir a um bem comum? Pode expor uma marca, expor uma ideia. Não, a publicidade não é só publicidade de coisas, né, de produtos, também pode ser a publicidade, né, envolve política, envolve diversos outros setores, mas o que a gente percebe muitas vezes é que as publicidades entram em choque, né? Ou, por exemplo, as instituições entram em choque, né? A escola gosta ou quer privilegiar o consumo de alimentos saudáveis. Será que a publicidade também? Será que a família, né, deve se posicionar com relação à alimentação saudável da criança? De que forma que as instituições poderiam trabalhar, talvez, de forma mais harmônica, na construção de uma sociedade mais cidadã, ou na construção da cidadania do aluno, né,
Quer dizer, nesse sentido, né, Davi, eu acho que o que nós vemos é uma importância muito grande de nós darmos espaço na sala de aula ao diálogo e à manifestação dos nossos alunos, de modo que eles aprendam a fazer escolhas. Porque Exatamente. O que esta redação a mim me chamou a atenção é porque a publicidade conduz as pessoas a uma escolha. Comprar, consumir, não Mônica, é importante a gente também refletir um pouco que não tenho dados para confirmar isso, mas talvez para muitas pessoas, muitas famílias, o único acesso à informação, algum tipo de informação, venham pelas propagandas. Muito bem. Venha por uma mídia que tem uma finalidade ligada ao consumo. Ao consumo. E no caso da publicidade infantil, né, lembrar, né, que a criança ela ainda não possui essa ferramenta de poder dizer o que é certo e errado. Claro, né? E portanto a gente tem que reconhecer que isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, portanto precisa ser debatida. Né? Muito bem. Sendo assim, a gente vai finalizando esse bloco e voltamos a seguir para fazer a análise da prova de língua portuguesa e também da prova de matemática. Até mais. Nós estamos comentando sobre a prova de linguagens e códigos, encerramos falando da redação e nesse momento eu queria pedir para o professor Davi fazer um comentário sobre a prova de língua estrangeira. São poucas questões, divididas em inglês e espanhol, e a nossa percepção, né, do que foi um pouco a exigência do Enem nessa prova. Por favor, professor. O Enem, nessa parte, né, da língua estrangeira, né, ele pede que o aluno ele possua uma capacidade de leitura e de interpretação de texto, mas que também a gente pode perceber pela análise das questões que o aluno também tem uma ciência de onde que aquele inglês instrumental, né, por exemplo, está localizado no espaço-tempo. Ele demanda essa leitura de inglês. O aluno também possui uma leitura de mundo. Quer dizer, as questões, por exemplo, caiu questão que envolveu o Bob Dylan, né? Que é uma questão que o aluno ele faz, o Bob Dylan, o aluno pode entender que faz parte da geração, né, da década de 60, de movimentos contra a cultura. O aluno pode possivelmente ter estudado essa matéria em história, em sociologia, e pode identificar, né, essa questão nessa letra de música que caiu aqui na prova. Então, as questões de inglês, elas são contextualizadas. Elas não pedem que o aluno saiba uma regra gramatical muito específica. É uma questão mais abrangente nesse sentido, né? E fiquei contente que caiu, né, a questão do Robert Frost, né, esse poeminha que caiu aqui, que também tem no filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme sobre educação, né? Então eu entendi como uma homenagem, né, ao falecimento do Robin Williams. Uma tristeza, mas eu gostei que isso foi abordado. Isso foi feito por meio de uma referência a um educador, né? Eu concordo. Que é uma coisa bem bacana e que eu acho que tem uma intencionalidade disso nessa prova. E né? Se você não assistiu o filme, é obrigatório. Recomendamos. Terminou o bate-papo, Sociedade dos Poetas Mortos vai mudar a sua vida para sempre, tenho certeza. Muito bom, muito obrigada, Davi. E dando continuidade, né, na análise da prova de língua portuguesa, o professor Aldo vai falar um pouco das características dessa prova, que a gente já pôde observar, bastante extensa, bastante exigente, né? A gente teve já também o retorno de quem fez a prova, de que sentiu um pouco o peso, o que costuma acontecer, né, na prova de língua portuguesa, Exatamente. Não é mesmo? A prova de linguagem não muito diferente da prova de ciências humanas, ciências da natureza, é uma prova composta com muitos textos, né, e textos extensos, textos de linguagem exigente, né, para dizer o mínimo sobre esse tipo de avaliação. E a parte de linguagens, né, se o aluno tem acompanhado ou tem feito algum exercício dessa prova, se preparando para o Enem, para esse momento, ele tende a encontrar questões similares
né? Num sentido de perceber a mesma exigência enquanto habilidade, né? Dando uma olhada rapidamente sobre as questões objetivas, há um predomínio de textos de informação, textos altamente informativos, e em que a pergunta pedia para que o aluno identificasse o tema, o assunto, ou como aquele assunto se relacionava a algum conceito de todas as outras áreas, de outros componentes, né? Não só do ponto de vista linguístico. Na parte de literatura, textos ligados à modernidade, né? Ou pelo menos textos já do século XIX, né? Entenda-se romantismo, realismo, simbolismo, como há um poema com uma referência ao simbolismo, né? Uma escola literária, digamos, pouco estudada no dia a dia, e que, eventualmente, traga para o aluno aquela necessidade de entender algum conceito, alguma relação conceitual dessa escola com o que se pede, né, o que se pedia na pergunta. Né? Muitos textos não verbais. Queria te perguntar uma questão que eu considero bastante importante. A gente sabe que nós temos aí cerca de 2.700.000 alunos utilizando a prova do Enem para o acesso à universidade. Então, são alunos que estão nesse ritmo de vestibular. Não é? Agora, para aqueles outros, né, que estão em busca do certificado do Enem, né, que para ter o diploma do ensino médio, não é, que muitas vezes afastados do ritmo da escola, você percebeu essa prova como uma prova capaz de avaliar essa proficiência? Né? Num primeiro momento, a gente, né, diria que essa é uma prova curricular. Está adequada ao currículo do ensino médio. Né? Ponto. Certo. Dentro desse componente curricular, dentro dessa ampla possibilidade, há muitos temas de impacto direto na vida e nas escolhas, principalmente dos adolescentes. Né? Questões ligadas ao mercado de trabalho não são dadas a uma escolha profissional como um término de uma formação escolar para se pensar, eu vou trabalhar num determinado segmento. Não está nessa abordagem, mas na formação. Se pensarmos que o ideal de uma formação é a totalidade, é o poder de escolha, como você mesmo disse no começo do bloco, Mônica, são questões importantes para que o indivíduo, na sua concepção de se pensar a própria atuação, sua existência na atividade da vida adulta, na atividade comercial, naquilo que ele deverá se inserir, são questões assim, muito importantes. E que trazem boas reflexões. Voltando um pouco para a ideia de gosto pela leitura, um aluno que se identifica com esses textos, com essas temáticas, deve levar para uma vida inteira. E não importa a profissão que ele vai escolher. Né? Eu tive a oportunidade recente de reencontrar alunos que faz um bom tempo que já se formaram e que chegava até a citar trechos de textos que foram debatidos, discutidos, ou até mesmo, né, na linguagem bem jovem, curtidos. Textos que possibilitaram um gozo de preenchimento naquele momento. Né? Então, muito além do que se pensar de uma competência de interpretação, de fazer um raio-x frio, distante sobre uma questão, sobre um aspecto gramatical, um aspecto linguístico, ou da função social desse texto, gênero, e fazer uma descoberta técnica, tem um lado daquilo que provoca em termos de reflexão. Né? Pensando um pouquinho na questão da redação, na prova nós tivemos algumas charges, alguns textos que indiretamente faziam alguma alusão ao universo infantil e ao universo
midiático. Né? E dessas discussões, né, a gente forma um homem, forma uma mulher. Claro. Né? O Davi comentou no bloco anterior sobre a maturidade, né, a escolha que uma criança não tem, que está em formação, até o próprio adolescente que está em formação trata, né, a informação de uma maneira muito particular. Então, em termos de leitura e do que essa prova coloca para o aluno, a ideia de se pensar uma formação mais integral, mais Sim. aberta, expansiva, né, ela é bem Ela atendeu eficiente. e ela correspondeu àquilo que o Enem de fato se propõe. Exatamente. Né? Muito bom. A gente vai passar aqui para uma conversa um pouco para outra área, né, que também gera bastante expectativa em todo mundo que vai realizar as provas, sejam elas de vestibular ou a prova do Enem, para qualquer função que seja, que é a prova de matemática. Então eu gostaria que o professor Wellington fizesse aí as suas considerações, não é, de como ele viu essa prova, a adequação dela a toda a proposta do Enem, né, que ele comentasse para nós. Olá, boa noite aos internautas. Bom, eu pude observar nesse curto espaço de tempo que tive em contato agora com a prova, que a prova do Enem ela tem buscado cada vez mais se contextualizar e se problematizar no cotidiano, na vida das pessoas, ou seja, como que as pessoas podem perceber o uso e a aplicação da matemática no seu cotidiano e como utilizá-la como uma ferramenta de leitura de mundo. Então, utilizar de dados, das informações, de tabelas e de gráficos para que você possa tomar um posicionamento, para que você possa tomar uma decisão. Então, isso tem sido marcante na prova do Enem, né? E a gente percebeu também hoje aí a presença das 7 competências muito bem trabalhadas nas questões do Enem. Então, todas as competências foram trabalhadas ao longo das questões que foram colocadas, né? As questões estavam muito claras, com comandos específicos, contextualizadas e problematizadas. A gente tem uma preocupação sempre, né, do aluno, no sentido de perceber essa prova como algo que é um desafio que ele vai conseguir vencer. Nesse sentido, você percebeu uma prova equilibrada, uma prova que o aluno ele desenvolve bem, ou você poderia dizer para nós algumas mudanças que a escola precisaria promover, precisaria adotar na sua prática cotidiana para que o aluno tivesse mais bem preparado para enfrentar essa prova de matemática? Veja, se você pergunta para um aluno que ele tem afinidade com a área de humanas, ele vai dizer para você que a prova de matemática representou para ele um grau de dificuldade elevado. Agora, se você pega um aluno que ele tem o perfil ou tem a escolha por uma carreira da área de exatas, ele vai dizer para você que a prova estava adequada no seu tamanho, no seu contexto, na proposição e das competências trabalhadas. Então, uma forma da escola superar isso é a maneira como a escola se propõe a trabalhar a matemática no seu cotidiano. Aí, a gente tem um caso interessante numa cidade do município do estado do Piauí, o caso de Cocal dos Alves, uma escola Agostinho Brandão, onde é uma escola que tem um município que tem um IDH muito baixo, mas onde os professores dessa escola se motivaram e formaram uma equipe muito bem gerida pela diretora da escola e que eles se propuseram a fazer um trabalho diferenciado para tirar esse estigma que a matemática tinha na hora que esses alunos faziam o Enem e os vestibulares, né? E eles começaram a motivar esses alunos a participarem de Olimpíadas. Um processo simples de você se aproximar de uma forma diferente do conteúdo, não só da matemática, mas como das outras áreas que propõem a se fazer uma Olimpíada. E através desse processo eles começaram a criar metodologias de estudos, de ensino e de aprendizagem diferenciadas para esses alunos. E, notoriamente, depois de algum tempo, esses alunos começaram a colher resultados muito significativos com essa participação nas Olimpíadas. Né? E isso começou a motivar os alunos cada vez mais a se desenvolverem, né? Então criou uma motivação neles diferenciada porque eles perceberam que eram capazes de participar desse processo e ter um resultado efetivo.
e começaram a ser aprovados nos vestibulares. Então, esses primeiros alunos aí pioneiros, depois começaram a retornar nessa escola, motivando os que lá estavam para darem continuidade nesse processo e entender que existe um projeto de vida que é possível de ser alcançado. Então, isso motivou e continua motivando essa equipe, então, que foi muito importante nesse processo. A motivação do professor, o treinamento e a capacitação desse profissional para que ele consiga fazer uma estratégia diferenciada do ensino e da aprendizagem da matemática e criar essa cultura, esse clima de valorização da matemática e de que é possível você compreender os fenômenos que estão aí na sociedade no dia de hoje, utilizando a matemática como uma ferramenta de leitura, de análise, de dados, para que você possa tomar as decisões corretas. Quer dizer, o que você está apontando é que para trabalhar a matemática, nós também, enquanto professores, precisamos rever as nossas práticas, as nossas estratégias, os nossos recursos didáticos, não é? Para poder fazer com que essa matemática não seja esse fantasma para muitos, né? E continue sendo prazerosa para aqueles que têm facilidade, que têm interesse para a área de exatas. Né? Perfeito, assim, é muito importante que dentro da matemática você faça as repetições dos exercícios e das séries para os conteúdos lá de cada tópico. Mas, além disso, é preciso que você crie estratégias de fazer com que esses conteúdos tenham significado e sentido para o aluno, que ele consiga fazer a leitura de mundo através dessas ferramentas e dessa possibilidade. Então, isso começa a criar um significado para o aluno, ele começa a perceber a importância e o sentido de por que ele está entendendo ou por que ele tem que compreender aquele processo da matemática. Muito bom. Agora, a gente sabe que daqui para frente, né, terminado o Enem, muitos outros vestibulares virão. Não é? E nesse sentido, Wellington, você consegue mostrar para os nossos candidatos aí, às várias universidades do país, qual vai ser a diferença entre o Enem e as proposições dos outros vestibulares, uma vez que a gente sabe que os alunos sempre saem com a percepção de que o Enem é uma prova mais tranquila. Né? Por que os outros vestibulares aparecem para os alunos como um desafio maior, uma exigência maior? Veja, por uma questão assim, né, o Enem ele tem a sua matriz de referência com suas competências e com suas habilidades. Então, ali ele está, de uma certa forma, limitando aqueles conteúdos que serão analisados e avaliados e a capacidade do aluno de interagir, de compreender, de mostrar o que ele compreendeu e quanto ele sabe daquilo que está sendo proposto. Esses vestibulares, ao qual você está falando, eles ocorrem uma verticalização e uma horizontalização maior do que essa matriz de referência do Enem. Além disso, esses vestibulares, eles costumam relacionar dentro de uma mesma questão vários conteúdos ao mesmo tempo. Ou seja, por exemplo, ele vai resolver lá em física uma questão de elétrica, mas ele vai precisar da dinâmica, da cinemática, para que ele possa compreender aquele fenômeno e conseguir resolver aquela questão específica. Então, nesse sentido, acaba tendo uma complexidade maior do que o Enem propriamente dito. Entendido. Quer dizer, esse aluno tem que compreender, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, e até os professores também, né, se prepararem para dar orientações para os alunos de como que as questões são estruturadas de forma diferente, e por isso elas apresentam um grau de dificuldade também diferente. Né? Eu gostaria de aproveitar aqui para mandar um recado especificamente aos professores. Né? A minha experiência na formação de professores demonstra que nós precisamos olhar a avaliação de uma maneira diferente. Né? A avaliação, ela tem que ser, no processo de ensino-aprendizagem, ao longo dos anos, muito mais do que uma fotografia do que o aluno sabe, do que o aluno não sabe. A avaliação, ela deve ser um instrumento de reflexão para alunos e professores. Para o professor, o que eu estou fazendo está sendo efetivo? Está dando resultado no processo de aprendizagem do meu aluno? Então, a avaliação é também um momento de reflexão
para o aluno do que ele pode melhorar, em que ele tem maiores dificuldades e para ele levar isso ao professor. Então, a avaliação é um diálogo. E o Enem, nesse sentido, ele mostra para os nossos professores uma forma diferente de avaliar, né? Uma organização diferente desse diálogo entre as várias disciplinas. E eu entendo que toda vez que o aluno senta para de uma maneira mais individualizada, né, realizar uma prova, realizar uma avaliação, ele precisa olhar aquele momento como um momento também de aprendizado. Não é o fim de um processo, né, é uma etapa do processo. Talvez seja a conclusão de um ciclo. Então, professores e alunos, né, vamos olhar todos nós para a prova do Enem realmente como uma prova que é um instrumento a mais para o nosso processo permanente de aprendizado. A gente vai finalizando esse bloco, voltamos aí com um bate-papo com os internautas. Então, nós estamos de volta para tratar agora de algumas questões que foram propostas pelos nossos internautas. Nós fizemos uma seleção, né, de algumas perguntas, e todas elas sempre com uma preocupação grande a respeito da redação, né, bastante significativa. As questões ainda não apareceram aqui para mim, agora sim. Então, eu vou pedir para os professores Aldo e Davi comentarem da forma que eles acharem melhor aí, sendo que a primeira questão vem do Ceará, do Rafael, que diz: o que o tema da redação publicidade infantil em questão no Brasil tem relação com a atualidade? Me parece que a gente tratou dessa questão, mas vamos esclarecer um pouco mais, né, Aldo? Em relação com a atualidade, é a forma como nós tratamos a informação, né? Se pensarmos que a publicidade, a propaganda, é um gênero amplamente acessado por todos, né, com uma finalidade muito específica, né, e com inúmeros recursos, com investimentos altíssimos para que se atenda a essa finalidade, que se resume basicamente a vender uma ideia, vender um produto ligado a um consumo. Isso é altamente relevante, né, e é altamente atual. Envolve questões de economia, de costumes, envolve relação de como nós pensamos o mundo, né? Há uma sintonia entre essa realidade. Nós vivemos um mundo capitalista, nós vivemos um mundo de consumo, né? Essa informação faz a gente pensar o nosso modo de vida, né? Nosso tempo. Talvez no futuro, como o Davi falou no primeiro bloco, uma propaganda de escravo poderia ser muito comum, né, aceitável, né? Hoje, né, não precisa nem se discutir. Mas será que hoje, nesse momento, enquanto muitos estão assistindo televisão, futebol, ou andando de carro, acessando internet, né, outdoor, né, nos tablets da vida, não estão acessando alguma informação, alguma propaganda que no futuro poderá ser questionado sobre o seu papel, sua função, e que, né, traz uma relação, né, com a sociedade. Eu também me ocorre agora uma questão importante, não é? Se nós pensamos que a prova do Enem também serve como uma prova classificatória, né, para o acesso às universidades públicas federais, propor um tema que foi muito citado, né, na mídia, que estava ali com uma certa obviedade, ou um lugar comum de se tratar nesse assunto, também não permitiria, depois que o avaliador dessa redação, não é, Aldo, confirme se você concorda, que ele realmente pudesse perceber alguns aspectos, como a criatividade, como a capacidade de argumentação, como lidar com esses temas que são novos, propostos nos textos. O que você pensa sobre isso? É o seguinte, nós fizemos uma discussão no âmbito do tema, da reflexão e das possibilidades de tratar esse tema. Né?
a redação contempla 5 competências. Boa parte, né, dessas competências dizem respeito à própria redação, à escrita, né, a articulação de informações, de usar os recursos expressivos adequados para fazer uma argumentação. Então, isso é amplamente trabalhado nas escolas. O dia a dia é de uma produção dessa natureza. E se a gente pensar na propaganda, né, como uma tecnologia, né, e de que forma que o homem se relaciona com esta tecnologia, né? Vamos dizer que a gente vive agora um período novo na história da humanidade, de 20 anos para cá, com a invenção da internet. Vamos dizer que a gente está vivendo o ápice do que os iluministas queriam, que é o conhecimento colocado à disposição de todo mundo. Só que esse conhecimento não é livre, né? No começo do YouTube, por exemplo, você assistia lá o vídeo sem nenhuma propaganda. Agora você é obrigado, né, a assistir uma determinada propaganda. Quer dizer, o acesso ao conhecimento, né, que sonhou-se ser livre com a invenção da internet, com a popularização do conhecimento, tal, mostra-se não tão livre assim, né? Então, a questão da publicidade infantil do Enem, ela é uma questão atual, porque, né, suscita essa reflexão por parte do aluno da relação do homem com a tecnologia, né? E de que forma que isso afeta, né, o futuro da humanidade, aqueles que vão herdar o que a gente está fazendo, né, que são as crianças. Eu acho que tem alguns pontos aí, por exemplo, abordado pela Letícia de São José dos Campos, que diz que a redação incomodou muito. Fiquei tensa e demorei um pouco para começar a escrever. E depois o Tiago de Curitiba fala que ele ficou desapontado com a redação, que ele esperava falar da crise da água, do preconceito racial, das eleições, né? Eu acho que isso também pode levar o nosso jovem a refletir um pouco de qual informação ele tem que buscar na mídia, não é? A gente não pode buscar somente aquilo que determinados órgãos pautam nas suas redações, não é? Nós precisamos buscar outras leituras, outras referências, outros temas, porque é justamente isso que o Enem exigiu, né? Exigiu que você pensasse sobre alguma coisa que não fez parte das notícias mais presentes nos grandes meios de comunicação. E como a gente está tentando fazer aqui agora também, de fazer relações da publicidade infantil com a publicidade, com o conhecimento, com a tecnologia, da relação que as pessoas têm com os discursos que lhes são apresentados, né? A sua capacidade de ser um cidadão autônomo e independente para conseguir interpretar as informações que chegam até você, né? Então, são assim, talvez, né, como o Tiago colocou, que esperava um outro tema, um tema que foi mais popular na mídia, um tema que bombou mais nas agências de publicidade. Acho que a questão da publicidade infantil dentro, né, dos textos que o Enem apresentou e com, né, vamos dizer, você tentando associar a questão da publicidade infantil com outras questões, aí sim você construiria uma redação. É importante a gente também entender que a gente, né, se espera muito temas clássicos, né, de problematização. Qual foi o tema mesmo de 2006 que você falou para mim, Aldo? A importância da leitura. Da leitura. É um tema extremamente abstrato, né? O papel de transformação, né, que a leitura ocasiona, né, promove no indivíduo. Então, assim, historicamente, a prova do Enem tem sempre, né, surpreendido a todos por trazer questões muito atuais e que passam despercebido, né? Temas clássicos de discussão, aborto, redução da maioridade penal, pena de morte. Isso é amplamente, isso é mais chão de escola, né? Há uma reflexão sobre isso no seu dia a dia, na formação, com questões mais curriculares dentro da atividade de sala de aula. Agora, questões menos perceptíveis,
demanda de leitura. Né? Não é de hoje que se veicula a necessidade de ter do aluno ter uma competência de leitura muito vasta. Né? Ler jornal, tá bom. Na prática, o que significa ler jornal? Pensando numa prova do Enem, é exatamente identificar esse tipo de tema e desse tipo de debate. Isso mesmo. Né? Não se vislumbrando com questões clássicas. Né? Então, e Aldo, tem uma pessoa que do Recife, Natan, que ele diz assim: na redação eu escrevi sobre consumo infantil, né? Minha linha de raciocínio estava correta? Você pode falar um pouco sobre essa questão da linha correta, o que pode se pensar em correto? E eu vou aproveitar, enquanto você fala disso, para pedir para o professor Wellington vir compor aqui a nossa mesa para a gente falar um pouquinho sobre as questões de matemática. Pois é. Olha, a prova do Enem tem um comando, ela direciona. O que você deve ter em mente se você não feriu os direitos humanos. E nesse caso, né, sobre os direitos humanos, penso que um bom tom, para não se falar em censura, não ser muito radical, em uma medida contra a propaganda e coisa e tal, não demonizar esse tipo desse tipo de texto. Afinal de contas, querendo ou não, aceitando ou não, ele atende a um segmento da sociedade. Se é ético ou errado, é uma outra discussão, talvez. Que a sociedade toda precisa fazer. E que precisa fazer. Uhum. E penso que não necessitaria fazer isso só por conta de uma prova do Enem. Claro. Deveria ser muito natural, muito recorrente no dia a dia. Então, falar em linha de raciocínio é muito difícil, até porque hoje, né, com algumas horas de divulgação do tema, não lendo os seus argumentos, não conhecendo, né, a justificativa da sua proposição, da sua ideia, desse seu projeto textual, eu penso que se você cumpriu com cuidado de não ferir os direitos humanos, está na linha correta, né, é o raciocínio correto. Lembrando que, como nós dissemos no primeiro bloco, a temática foi direcionada. Né? É possível perceber no texto número 1 algo que se condene em termos de censura. Ninguém quer que a liberdade de expressão seja ferida. Né? Então, eu acho que essa né? pergunta dele também, a gente pode tranquilizá-lo no sentido de que o caminho que ele seguiu, ele vai ser mais correto ou menos correto da maneira que ele organizou o texto dele, da maneira que ele desencadeou seus argumentos, né, que ele manteve uma coerência, uma coesão naquilo que ele escreveu. São 5 competências, 200 pontos para cada uma delas. Então, como que você tratou cada uma delas é que vai determinar se a sua linha, né, foi boa ou não. Uma outra pergunta que vem para nós e que eu gostaria que o professor Wellington falasse um pouquinho é sobre essa questão se a prova desse ano foi mais fácil ou mais difícil, se dá para medir em relação às provas anteriores, né? O que a gente pode dizer aí para a turma que prestou essa prova? Essa questão de ser mais fácil ou mais difícil, ela depende de um conjunto de fatores, né? Então, por exemplo, pode ser que o aluno esse ano esteja melhor preparado do que ele fez no ano passado. Pode ser que ele tenha feito no ano passado como treineiro e esse ano oficialmente como terceiro anista. Então, de alguma forma, para ele que já fez essa experiência como segundo anista e agora como terceiro anista, ele vai ter uma preparação num tempo maior, ele vai ter realizado o maior número de exercícios simulados, então isso pode representar para ele realmente uma facilidade maior. Por outro lado, ele também pode, de alguma forma, ter um trabalho dos seus professores no sentido de terem sido assertivos em relação à competência, à habilidade e à forma como essa estratégia desse conteúdo tenha sido trabalhado com ele. Então, isso, de alguma forma, também vai representar para ele um grau
de facilidade na hora de resolver essas questões. Então, é um conjunto de variáveis que fica assim... E que tem um aspecto muito pessoal também. Né? Exato. Aquilo que caiu na prova, neste momento, para este aluno, poderiam ser determinados temas que ele transita melhor, não é verdade? Perfeito. Existe também uma questão que também foi apontada aqui para nós, de Ana de Fortaleza, que dizendo que ela faltou na primeira prova, se ela poderia ter ido na segunda. E também chegou para nós, pelo WhatsApp, uma outra pergunta, um outro comentário, na verdade, dizendo que a aluna faltou na prova de ontem, esteve presente hoje, foi muito bem, então que ela está contente. Eu gostaria que você comentasse essa situação, né, de perder uma das provas, o que isso vai significar para esse candidato, né? Veja, essa nota do Enem ela é composta pelo resultado das provas das quatro áreas, né, e mais a prova de redação, ou seja, se ela perdeu um dia, ela deixou de ter nota num conjunto de provas. Então, isso na composição da sua nota, de alguma forma, isso vai impactar o seu resultado e, consequentemente, o seu processo de ingresso nas universidades pode ficar comprometido. Claro. Né? E mesmo para certificação de ensino médio, coisas desse tipo, ela também vai ter um prejuízo. Também tem um claro, prejuízo, evidentemente. Né? Então vamos aguardar aí o resultado, né? Mas claro que perder sempre uma prova, lamentavelmente, é uma situação bastante difícil. Tem uma outra questão ali que é da Flávia de Guaratinguetá, que fala que assim, eu tive dificuldade em funções e geometria. E por isso perdi um bom tempo na prova de matemática, né? É muito importante perceber assim, que os seus pontos fortes e as suas fragilidades na hora de fazer uma prova para que você consiga dimensionar o tempo que você deve gastar para poder fazer a prova. Então, se eu compreendo, por exemplo, que eu vou fazer a prova e tenho uma dificuldade em algumas questões, eu tenho que dimensionar se eu começo por elas ou se eu vou deixar elas por último, e aí é muito importante que cada aluno faça a sua avaliação. Né? Agora, a questão de funções e geometria sempre esteve presente, faz parte da competência do Enem a ser medida, então ela não vai deixar de ser avaliada aí nesse conjunto da prova do Enem. O que a gente nota nessas tantas pessoas, né, esses milhões de pessoas que prestaram a prova do Enem, que dificuldades todos tiveram, né, de toda a ordem. Dificuldade psicológica, dificuldade de chegar no lugar, dificuldade de compreender a prova, etc. Então, todo mundo teve alguma dificuldade. Então, essa hora, eu penso que é hora de se tranquilizar e de nós passarmos aí para uma nova etapa, aguardar os resultados. Então, a gente vai caminhando para as considerações finais, a gente tem aí mais ou menos 30 segundos para cada um de nós fazer a nossa despedida. Então, gostaria de pedir para o professor Wellington que fizesse as suas considerações aí nos seus 30 segundos. Gostaria de parabenizar a todos os candidatos que participaram desse processo, a todas as escolas, com seus professores, com seus coordenadores, diretores, os seus mantenedores, e dizer da importância desse processo e dizer que agora é uma oportunidade singular que cada escola tem de olhar para esse exame, né, para o Enem, e utilizá-lo como uma ferramenta e como uma oportunidade de melhoria para a escola. E não só para a escola, né, para perceber que tipo de aluno ele quer formar, como ele quer desenvolver os seus alunos para que ele consiga ter uma melhor capacidade de absorver esses conhecimentos e se relacionar com o mundo. Então, é uma ferramenta de gestão importante, não só para o diretor da escola, para o coordenador, para a equipe de liderança, para a mantenedora, mas como para os alunos e professores, no sentido de se aperfeiçoarem e melhorarem seus processos e seus trabalhos cada vez melhor. Muito bom, Edson. E agora a gente vai ouvir aí as palavras do professor Aldo. Primeiramente, né, parabéns para todos os envolvidos, alunos, professores, familiares. E queria dizer que o Enem não é um fim. É só um meio, né? E como professor não posso deixar, né, de perder a oportunidade de dar uma pequena aula, né? Pegue seu caderno agora e escreva um ditado popular muito simples, mas muito significativo para a vida, né? E o ditado é esse: a desconfiança faz o sábio. E o que está por trás disso, né? A capacidade investigativa de cada um está na desconfiança que tem das coisas, né? A problematização dos temas
não só de redação, mas de toda a prova, de todo o conjunto da prova, é importante que ela seja exercitada no seu dia a dia, né? Na leitura de um texto, no momento que se ouve um comentário, numa notícia, e a consequência disso é uma habilidade que é fundamental para esse momento. Ao se deparar com um tema que eventualmente não se está preparado, mas há uma preparação mental para se discutir qualquer tema, qualquer problema, né? A prova de redação, se você aprova, e a redação nos próximos anos, se você, né, pensar, né, novamente em desenvolvê-la, né, se prepare dessa forma, problematize tudo, né, tudo que você tiver contato, né? Muito bom. E é isso aí. Obrigada, Aldo. Agora vamos ouvir um pouquinho o professor Davi com as suas despedidas aí. Então, parabenizar todos os alunos pela prova, né, os professores, os coordenadores, toda a equipe das escolas. E eu queria lembrar nesse momento que o Enem coloca a necessidade principal dessa prova do Enem, a que eu li, que tive contato, é a necessidade do diálogo entre as matérias, do diálogo, né, do ser humano com a tecnologia, do ser humano com a construção da razão, né? Em alguns momentos a prova colocou, né, a razão medieval, a razão pós-cartesiana, né? Então é uma prova que lidou, que também trabalha sobre a formação étnica do povo brasileiro, a formação da identidade, de uma sociedade multicultural. Todos esses são debates extremamente atuais, né? Então, a necessidade que o Brasil tem hoje em dia de dialogar, né? Então, para mim, esse foi o aspecto principal dessa prova, e eu parabenizo, né, o Enem por trazer à tona essa necessidade, essa urgência inadiável. Muito bom. Então, eu queria também, né, aproveitar esses minutos finais para agradecer esse time que a gente teve aqui. São amigos, companheiros aí de trabalho, de ideal pela educação. Agradecer a turma do Planeta, que nos fez esse convite, nos proporcionou esse momento grande, e dizer para você, agora aproveite, relaxe, né, e se prepare aí, quem vai continuar nos vestibulares, para essa trajetória que certamente vai ser de sucesso.